Beleza, galera? Bem-vindos novamente ao canal Projeto Alfa. Eu sou o professor Rodolfo, tá bom? Também conhecido como Alfa. E nesse vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre dois temas, MMC e MDC. Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. São dois temas, galera, que é muito usado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e também muito utilizado em questões de concurso, vestibular, sempre cai coisas de MMC. Então, são duas coisas que muita gente fala que tem bastante dificuldade, mas eu vou tentar explicar de um jeito bem simples, bem tranquilo, para que todo mundo entenda. Vamos ao que interessa, galera. Primeiro eu vou falar aqui sobre MMC. Então, o que seria esse MMC? Primeiro vamos ver como é que se calcula ele. Ó, eu coloquei um exemplo aqui, ó, de dois números. Eu quero saber o MMC entre dois números. O MMC, assim como a gente vai ver o MDC mais para frente, os dois são calculados de um jeito bem parecido, utilizando a fatoração, que nada mais é do que você dividir esses números. Quando vocês estiverem falando de MMC, dessa palavrinha aqui, eu vou passar um risco aqui, ó, e eu vou dividir esses números. Só que, aqui vem a grande diferença. No MMC, eu não preciso dividir os dois números ao mesmo tempo. Só se for possível. Quando a gente for estudar mais para frente o MDC, a gente vai ver que vai mudar um pouco a regra. Mas aqui na regra do MMC, eu não preciso dividir eles juntos. Só se eu conseguir. Então vamos lá. Aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho 20 e o 12. Como os dois são par, eu sempre vou tentar dividir pelo menor número possível. Como os dois é par, o menor número que dá para dividir seria o 2, né? Porque por 0 eu não vou dividir, não tem como dividir por 0. Por 1, não faz diferença dividir algo por 1. Por exemplo, 20 dividido por 1 vai dar 20. 5.000 dividido por 1 vai dar 5.000. 1 não vai fazer diferença. Então eu sempre começo testando 2. Como esses dois números aqui são pares, vai dar para dividir eles por 2. Então, ó, dividindo eles por 2. Metade de 20 é 10. 12 dividido por 2. Metade de 12 é 6. Beleza? Deu para dividir os dois. Vou tentar de novo dividir por 2. Ainda dá, ó. 10, se eu dividir em 2, a metade aqui é 5. 6, se eu dividir em 2, é 3. Bacana, ficou 5, 3. Agora, não dá mais para dividir por 2. Como agora eu já estou com números ímpares, não dá mais por 2. Qual é o próximo número que dá para dividir? Dá para dividir por 3. O 5 não dá para dividir por 3, mas esse aqui dá. Então eu vou dividir por 3. Como o 5 não dá para dividir, não daria um número inteiro, só repete. Agora o 3 dá para dividir. 3 por 3 dá 1. Chegamos aqui 5 e 1. Agora dá para dividir por quanto essa conta? Por 5. 5 por 5 dá 1. Aqui já tem 1, repete. Ficou 1 e 1. Chegou no 1, acabou a conta. Olha só os números que apareceram aqui. Para mim encontrar o MMC, eu vou utilizar esses números que apareceram aqui, ó, os divisores. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, se você fizer a conta aí, 60. Então, qual o MMC entre 20 e 12? 60. Este é o MMC aqui. Tudo bem? Ah, não entendi. Então, nós vamos fazer um segundo exemplo para clarear bem. Agora eu coloquei três números, ó, o 6, o 8 e o 3. Eu quero descobrir o MMC entre eles. Então, mesmo esquema. Eu vou usar o que a gente chama de fatoração. É uma divisão, só que é aquela divisão que você passa um risco aqui, ó. E aí você vai colocando os divisores do lado, igual a gente acabou de fazer. Então, ó, 6, 8 e 3. Esse aqui não dá para dividir por 2, mas esse dá. E eu sempre tenho que tentar pelo menor. Então, ó, vou tentando dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. E o 3 não dá, só repete ele. Ficou 3, 4 e 3. Ó, ainda dá para dividir por 2 esse do meio. Então, ó, pelo menor. O 3 aqui repete.
4 dividido em 2 é 2. E esse 3 repete. Ainda dá para dividir por 2, ó, aqui. Então vou tentar de novo por 2. Esse 3 repete. O do meio eu vou fazer a conta. 2 por 2 dá 1. E esse outro 3 repete. E agora, ó, ficou aqui, ó, 3, 1 e 3. Por 2 não dá mais para dividir. Por qual número que eu vou dividir? Pelo próximo, ó, o 3. 3 por 3 é 1. Aqui já tem o 1. 3 por 3 de novo é 1. Ficou 1, 1 e 1. Acabou a nossa fatoração. Aí, eu pergunto, qual é o MMC entre esses? O que eu faço para descobrir? Eu vou usar os números que apareceram aqui, ó. Os divisores. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes esse 2, 8. 8 vezes o 3, 24. Então, o MMC aqui, entre esses três números, é o 24. Resumindo, galera, para quem ainda não está entendendo muito bem, essa aula de MMC é uma continuação da nossa aula anterior, de múltiplos lá e divisores. Como é que eu acho o MMC? Eu vou dividir os números pelos menores números que eu consegui dividir. E esses números que eu usei para dividir, no final eu multiplico eles para encontrar o MMC. Essa é a técnica mais tranquila para a gente descobrir o MMC entre números, tá bom? Não importa se for 4, 5 números, eu posso sempre usar a mesma técnica. Passa um risco, divide eles e todos os números que eu usei para dividir, no final você multiplica eles, você vai encontrar o MMC. Tudo bem? Agora eu vou mostrar duas aplicações para vocês do MMC, tá bom? Muito utilizados. Vamos lá. Beleza, galera? Então agora aqui eu vou para a nossa primeira aplicação do MMC. Muita gente acha isso aqui bem complicado, mas eu vou tentar explicar do jeito mais simples possível para todo mundo entender. Onde que eu uso muito o MMC? Em frações. Eu falo em frações, muitos dos meus alunos já ficam, nossa, cara, que conteúdo chato, esse não. Mas dá para entender do jeito bem simples. Olha aqui. Frações, a gente já aprendeu que é quando eu coloco um número em cima e um número embaixo, correto? Olha aqui uma coisa interessante. Vou mudar aqui para ficar mais legal. Galera, é o seguinte. A gente sabe o seguinte. Quando a gente vai somar frações, ou quando a gente também for diminuir, também serve. O que importa é o número de baixo. Se ele for igual, a conta é super simples, ó. 1/3 mais 1/3. O número de baixo é igual, não é? Repete o número de baixo e faz a conta só com os números de cima. 1 mais 1, 2. Acabou. Se o número de baixo for igual, você repete ele, faz a conta só com os números de cima. Beleza? Vou dar um exemplo aqui como se fosse subtração, ó. Vou mudar aqui um pouquinho, ó. Vamos ver, ó. 3 sobre 5 menos 1 sobre 5, por exemplo. Mais um exemplo. É o mesmo número embaixo, né? Repete o número de baixo e faz a conta só em cima, ó. 3 menos 1, 2. Certo? Então, ó, quando o número de baixo for igual, a conta é simples na fração. Você repete ele, a parte de baixo, e faz a conta só em cima. Beleza? Mas, e quando os números embaixo forem diferentes? Aí, eu vou precisar do nosso MMC. Como eu estava falando para vocês, se os números de baixo forem iguais, como a gente acabou de ver, fica simples. Só repete ele e faz a conta com os de cima. Quando os números de baixo for diferente, aí que vai entrar o MMC. Eu vou pegar os números de baixo e vou fazer o MMC entre eles. Então vamos lá. 3 e 2. Fazendo o MMC entre eles. Como a gente já acabou de aprender, eu vou dividir eles pelo menor que der. Então eu vou começar dividindo por 2. Esse aqui não dá para dividir por 2. Repete. Mas esse dá. 2 dividido por 2 é 1. Ficamos aqui, ó, 3 e 1. Vou dividir agora por quanto? Por 3.
3 dividido por 3 dá 1. E aqui já tem 1. Acabou a nossa fatoração. Então, qual vai ser o MMC aqui, ó? Eu pego os números que apareceram. 2 vezes 3, 6. Esse é o nosso MMC. Lembraram? Ensinei agorinha. E como que eu vou fazer a conta aqui agora? Vai ser o seguinte, ó. Não é para mim somar isso aqui. Eu vou repetir o número de baixo. Só qual vai ser o número de baixo agora? O que eu achei, o MMC, 6. Esse vai ser o número de baixo agora da conta, o 6. E o que eu faço agora? Agora vem aquele processinho chato. Você vai pegar o número que deu aqui, ó, o MMC, e vai dividir pelo que era antes, ó. Divide. 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2, né, galera? Dá 2. O número que deu, eu vou multiplicar na parte de cima, ó. 2 vezes o de cima, 2 vezes 2, formou 4 aqui. Acabou a conta? Ainda não, porque ainda falta esse pedaço aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o MMC e vou dividir por esse aqui, ó. Então, ó, o sinal é de mais, ó, vou colocar aqui mais. E agora fazer o mesmo processo. 6, vou dividir por esse 2, dá quanto? 3. E aí multiplica em cima. 3 vezes 1, 3. Então ficou assim, ó. 4 mais 3, 7. E embaixo o nosso MMC, 6. 7 sextos. Essa é a nossa primeira aplicação do MMC. Quando eu faço soma ou também quando eu faço subtração de frações. Dando sequência, pessoal, agora nas nossas aplicações práticas, o MMC tem caído muito em vestibular, em concurso, através de problemas também. Que problemas? Problemas que envolvem tempo e períodos. Então, toda vez que você pegar um probleminha que está falando ali de tempo, de um período, MMC. Essa é a dica, tudo bem? No problema que vocês estão vendo aí na tela, ele diz o seguinte: numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Tá vendo? É um problema que está falando de um período. A máquina A, ela pega e ela é feita a manutenção a cada 3 dias. A B, ela está sendo feita a manutenção a cada 4 dias. E na máquina C, a manutenção é de 6 em 6 dias. Correto? Eu estou falando de período, então o que? MMC. Lembra como calcula MMC? Passa um risco aqui, faz a fatoração. Então vamos lá. Esses números aqui, ó, eu posso começar dividindo por 2, porque eu tenho números pares. Então, começando por 2. O 3 não dá para dividir em 2, repete ele. O 4 dá. 4 dividido em 2 é 2. 6 dividido por 2, 3. Aí, eu posso dividir de novo por 2. Aqui eu já tenho 3, repete. 2 por 2 é 1. O 3 não dá para dividir por 2, repete. Ficou 3, 1 e 3. Dá para dividir agora por quanto? Por 3. 3 por 3 é 1. Aqui eu já tenho 1. 3 por 3 é 1 de novo. Tá vendo? Deu tudo 1. Acabou a nossa fatoração. Qual vai ser o MMC aqui? Eu vou pegar os divisores e vou multiplicar eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 3, 12. Esse é o meu MMC e é a resposta que já mata o problema. Por quê? Ele estava falando que uma máquina, a manutenção é de 3 em 3 dias. A outra é de 4 em 4 dias. E a outra é de 6 em 6 dias a manutenção dela. Então, em quantos dias elas vão se encontrar todas? De 12 em 12 dias, eu vou fazer manutenção nas 3 juntas. Esse é o MMC. Então, aí tem uma última pegadinha que ele fala o seguinte, ó, a manutenção foi feita no dia 2 de dezembro, correto? Aí vem a pergunta final. Qual é o próximo dia que vai ser feita a manutenção?
Se aqui deu 12 dias, 2 mais 12 vai cair no dia 14 de dezembro. Nesse dia vai ser feita a manutenção tudo de novo. Beleza, pessoal? Assim eu encerro a parte de MMC e agora vamos direto para MDC.